Vamos lá, então. Boa noite a todos. Então, começamos aqui com a aula de Copydesk, que é o módulo 2. Na semana passada, a gente falou sobre revisão para editoras, e hoje eu vou falar sobre o Copydesk. Vou dar um pouco a definição do que seria um trabalho de Copydesk, a diferença entre Copydesk e o trabalho de revisão textual, e na última parte, eu vou apresentar alguns exemplos de antes e depois, né, de textos melhorados a partir da intervenção desse trabalho de Copydesk. Então, vamos lá, o que é o Copydesk, afinal? O Copydesk, deixa eu voltar aqui o primeiro slide, estou vendo que está no terceiro, só um minuto, né? Então, aqui, o nosso primeiro, que é o título, né? Copydesk, o aprimoramento do texto, né? Então, falaremos sobre isso. Aqui é o... Eu queria pôr a vinheta para tocar, porque na outra aula não deu, né? Não, tem que tocar a nossa vinheta. É importante. Agora sim, vamos para o terceiro slide. Vamos lá. Opa! No universo editorial, existe uma atividade que anda de mãos dadas com a revisão de textos, o Copydesk. Neste módulo, será abordado o conceito de Copydesk, o que diferencia o profissional de Copydesk de um revisor de textos e exemplos de textos melhorados através do trabalho de Copydesk, né? Então, só para frisar aí o nosso assunto de hoje, tá bom? Bom, vamos lá, então, a definição do Copydesk. O Copydesk, o que é? É a atividade que consiste em aprimorar o texto, deixando-o mais claro a partir da reescrita de trechos mal redigidos e ou confusos. Nesse sentido, o profissional pode suprimir certas palavras, expressões, bem como alterar a ordem de alguns parágrafos, mas sem afetar a essência do texto. O estilo autoral deve ser respeitado, tá? Então, o trabalho de Copydesk é uma revisão aprofundada, né? Na qual o revisor de textos, ele tem mais liberdade de mexer no texto, de fazer alterações, né? Tanto na questão da estrutura da frase, quanto alterar certos parágrafos, mas sempre respeitando a essência do texto, né? Daqui a pouco eu vou contar um pouco da minha experiência com o trabalho de Copydesk para vocês poderem entender melhor o que eu fiz nesse sentido, tá? Lembrando que esse material vai ficar na plataforma, então se vocês não conseguirem anotar tudo, não tem problema, que depois vai estar disponível no Hotmart, tá bom? Bom, falemos agora da diferença entre Copydesk e revisão. Copydesk. O processo de Copydesk, conforme explicado no slide 5, envolve o aprimoramento do texto e, para tal, o profissional tem liberdade para efetuar todas as mudanças que julgar necessárias. Uma atividade similar à do Copydesk, por vezes considerada sinônima, no meio editorial, é a preparação de texto. Assim como o Copydesk, o preparador de texto, veja o módulo revisão para editoras, né? O nosso primeiro módulo, tem como uma das funções melhorar trechos confusos e ininteligíveis, tá? Então, pessoal, conforme eu havia dito, o Copydesk ele vai melhorar o texto. É um processo que no âmbito editorial, se a gente for parar para fazer uma comparação, seria o processo de preparação de texto, né? Embora não exista ainda uma divergência técnica, né, entre as funções, porque tem muitas editoras que consideram ambas as funções sinônimas, né? Embora, tecnicamente, né, o trabalho de Copydesk tem o nome de Copydesk e o trabalho de preparador tem o nome de preparador de texto. E aí eu vou contar da minha experiência para falar por que o meu nome apareceu como Copydesk no livro em que eu trabalhei, tá? Mas, enfim, o que o preparador de texto faz? Vocês lembram do que eu expliquei na aula passada? Alguém quer comentar?
sobre o preparador de texto? Só para ver se vocês lembram do que eu expliquei. Se não quiser comentar, não tem problema, a gente prossegue. Bom, então vamos lá. Vamos deixar as perguntas e as respostas para depois. Bom, então, existe essa semelhança entre o trabalho de ambos, do copydesk e do preparador, tá? Por quê? Porque ambos têm essa função de melhorar o texto, não é só ver a questão gramatical e ortográfica, não. O copydesk vai reescrever trechos ruins, confusos, truncados, tá? A fim de deixar o texto inteligível, mais claro, mais coeso, mais coerente, que é o trabalho do preparador de texto no âmbito editorial, tá bom? Tem editora que não vai aplicar o nome copydesk, que vai colocar preparador de original, preparador de texto, mas vejamos, no começo desse ano, o editor entrou em contato comigo, de uma editora para a qual eu já faço alguns trabalhos há algum tempo, e ele falou, Ju, eu tenho um trabalho de copydesk para você. Você tem interesse na proposta? Aí ele me explicou o que eu tinha que fazer. E como foi esse trabalho que eu fiz? Isso para uma editora, tá? Era um livro que já estava transcrito, eram vídeos de um profissional que lançou esses vídeos no YouTube, né? Vídeos sobre política. E a pessoa que transcreveu esse material, ela teve que transcrever um monte de vídeos, né? De um mesmo assunto. E qual que foi o meu trabalho depois dessa transcrição? Eu, como copydesk, eu tive que deixar o material mais limpo, né? Tirar a gordura do material, digamos assim. Eu podia ter liberdade para mexer, tirar, cortar a frase, escrever de uma outra forma. O editor me deu essa liberdade. Falou, Juliana, você vai melhorar esse texto. Se você quiser colocar o primeiro parágrafo no terceiro, você pode fazer isso. Desde que tenha sentido, né? E, claro, você vai ter que respeitar a linha de raciocínio do autor, mas você tem como finalidade, como objetivo, como copydesk, melhorar esse texto que foi transcrito, né? Então, muitas vezes, eu tive que reescrever diversas passagens, não foram poucas, foram muitas. Por quê? Porque no YouTube, quando a gente assiste aos vídeos no YouTube, o pessoal fala de um jeito mais despojado, às vezes fala palavrão. Então, nesse trabalho, eu tive que cortar os palavrões, que tinha palavrão, eu tive que cortar. Então, eu fiz uma limpa no texto. E teve momentos que eu tirei parágrafos que não cabiam em certos momentos. Então, para deixar a leitura com mais fluidez, eu tive que suprimir um monte de coisa, um monte de trecho, parágrafos, poucos parágrafos, mas eu tive que suprimir um parágrafo ou outro para deixar o texto com mais fluidez, né? Então, eu tive que organizar. E, além disso, o editor me pediu para eu colocar os títulos de cada capítulo, né? Então, foi, Ju, nessa primeira parte eu quero que você dê um título. Na segunda parte, eu também quero que você me dê um título e na conclusão também. Então, eu tive todo esse trabalho de não só melhorar o texto, né? Como também dar nome aos bois, né? Eu tive que dar nome a cada capítulo, tá bom? Então, esse é um trabalho de copydesk. E no livro, meu nome apareceu como copydesk, não como preparadora de textos, tá? Tanto que, olhem no caso dessa editora, eu não precisei me atentar a maiúscula, minúscula, itálico, nada disso. Ele só falou para eu melhorar, que já é um grande trabalho, né? Já no caso de preparação, você tem que se atentar ao estilo. Você tem que ver maiúscula, minúscula, itálico, aspas, travessão, hífen. Então, assim, qual que é o resumo da ópera, digamos assim, para usar uma expressão? Cada editora trabalha de uma forma. Então, no caso dessa editora, existe a separação do trabalho de copydesk e preparação, né? Ou, pelo menos, eu já fiz o trabalho de preparação para essa editora, e no caso do copydesk, eles não pediram para eu padronizar maiúscula, minúscula, nada disso. Falou só para eu editar o texto e melhorá-lo. E no caso da preparação, você tem que sim se atentar a maiúscula, minúscula, itálico, no caso dessa editora, tá? Então, existem diferenças,
embora existam muitas semelhanças, né? E cada editora segue um padrão, tá bom, gente? Vejamos o próximo slide. Já o processo de revisão, conforme explicado no módulo Revisão para Editoras, tem como principal objetivo focar questões gramaticais e ortográficas do texto. Cobram-se preços diferentes para fazer o trabalho de copydesk e o de revisão. Ah, Juliana, e se tiver uma frase mal escrita? Quer dizer que o revisor não pode mexer? É só o preparador de texto ou é só o copydesk? Não. Veja, se você se deparou com uma frase mal escrita, você pode ali colocar em comentário para o editor ou para o autor do texto, falar, ó, essa frase está mal escrita, sugiro tal mudança. Ou, se a editora te der liberdade para fazer essas alterações, você pode fazer no texto, mas sempre de forma sutil, porque o revisor, em tese, ele já tem que ter recebido o trabalho o mais limpo possível. Então, você não pode achar que você vai fazer um trabalho de preparação de texto. Não, você vai se atentar aos aspectos ortográfico-gramaticais e se houver muitos trechos confusos, truncados, você vai sinalizar por meio de comentários. Para o editor, para o tradutor, eu já tive que indicar para o tradutor, ó, ou salto de tradução, ou a coisa estava mal traduzida, enfim. O revisor tem que ter essa sensibilidade de não mexer muito no texto, né? Se houver muitas coisas assim, mal escritas, mal redigidas, ininteligíveis, salientar isso por meio de comentário e mexer de forma sutil no texto, tá? Mas você não vai sair fazendo um trabalho de preparação. Isso já teria que ter sido feito numa etapa anterior, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? São funções diferentes, embora uma mesma pessoa possa fazer a preparação e a revisão de texto, tá bom? O antes e o depois. Gente, alguma dúvida até aqui, antes de eu passar para o próximo slide? Se vocês tiverem, por favor, perguntem. Boa noite, professora Juliana, é o Sérgio, tudo bem? Boa noite, Todos Sérgio. aí? Boa noite. Olha, vê se eu entendi numa visão simplista, no meu caso, que não sou da área, né? Sou ouvinte, famoso ouvinte. Eu acho que existe um tripé sempre na parte de um livro que seria o autor, o revisor e o autor, o revisor e o editor. E nesse meio termo, nesse caminho, a gente tem um caminho que é o tradutor, muitas vezes pode ser uma tradução, que ele é digamos, um coautor, na minha visão assim simplista. Tem o copydesk ou barra preparador, e os revisores, que podem ser 1, 2 e 3, diagramador, e finalmente o editor com a palavra final. Pela que eu entendi, o copydesk barra preparador seria aquele, embora exista o intercâmbio, que um próprio revisor pode ser ao mesmo tempo um e outro, ou vice-versa, eu entendi, assim, na minha simples concepção, que o preparador ou o copydesk é aquele que vai ver a coesão, a coerência, a intertextualidade, o momento do que foi preparado aquele texto está no contexto temporal, enquanto que o revisor seria mais aquele, não que ele não visse também a parte gramática, mas eu acho que o revisor vai ser já uma função em que, feita essa limpeza, como a senhora falou, o revisor seria mais aquele que calcaria na parte do estilo, mas principalmente a ortografia, a gramática e a morfossintática. Seria isso, em resumo, mais ou menos? Sim, Essa Sérgio. é a minha pergunta. Perfeito. O revisor, ele vai se atentar mais à parte ortográfica e gramatical. Erros de pontuação, sim, tá? Por quê? Porque o material, ele tem que vir vamos pensar no âmbito das editoras, tá? O trabalho, sim, ele vai chegar para o revisor o mais limpo possível. E quem que vai fazer essa limpeza? Ou o copydesk, ou o preparador de texto, tá? Então, sim, o material tem que chegar para o revisor e ele falar, pô, agora eu vou dar um toque final aqui. Agora eu vou me atentar à pontuação, à gramática, à ortografia, e é isso que ele vai focar. Ele não vai... O foco principal do revisor
não é reescrever o texto, não é deixá-lo melhor, porque essa parte de Sim, coerência e coesão textuais, ela já foi realmente... feita antes. Oi? Já foi feita antes pelo preparador ou copydesk. Isso, exatamente. Agora Já, em entendi. tese, já teria que ter Entendi. sido feita antes. Embora, Certo. vamos supor que chegue a você um trabalho que, meu Deus, tem muitos erros, assim, não tem coerência, muitas Sim, frases. sim, E aí sim, você sim. tem que mexer, tem que avisar ao editor, ao autor, enfim. Mas, assim, em tese, o trabalho tem que vir mais fácil nas suas mãos, entendeu? Para você realmente dar aquela revisada mesmo, se atentando aos aspectos ortográfico-gramaticais, tá bom? Isso não significa que você Entendi. não possa mexer em frases que estejam mal escritas, mal colocadas, especialmente se foram, por exemplo, um trabalho de tradução. Eu já peguei um trabalho de tradução que passou pela preparação de texto e o editor me contratou para revisar. Só que, assim, eu me deparei com muitos erros de tradução. E, modéstia à parte, meu inglês é Perfeito. bom, né? Eu fiz muitos Sim, anos claro, inglês, eu já professor. dei aula de Sim, inglês sim. também. Então, assim, quando eu vi aquilo lá, eu falei, tem muito erro. Eu tive que fazer um monte de comentário, ou porque teve salto de tradução, ou porque não estava bem traduzido. Então, assim, cada um tem a sua função, mas todos têm que se ajudar no fim das contas. Então, por uma questão de Claro, claro. honestidade intelectual, se você viu aquilo errado, comenta, entendeu? Avise Sim, o seu, sim. o seu editor, o editor, o colega, o autor, enfim, tá? E assim, Perfeito, melhorar perfeito. o texto, né? Sempre de forma sutil, respeitando o estilo autoral acima de tudo. Isso é muito importante. A gente tem Sim, que sim. respeitar muito o trabalho do preparador, o trabalho de tradução e o trabalho do autor, tá? A gente tem que respeitar o que já foi feito, tá bom? Tá bem. Só uma curiosidade assim que eu vou colocar aqui à parte. Eu imagino o trabalho que, se é que houve, né? Se é que ele deixou o Guimarães Rosa, né? Se ele deixou alguém mexer no texto dele, porque o Guimarães Rosa é muito complexa a linguagem do regionalismo, né? Eu imagino o trabalho que teve ter tido o preparador e o copydesk, né? Para poder se entenderem. Eu assim fico na minha cabeça pensando isso porque deve ter sido muito difícil mesmo. É uma observação só por causa do jeito da Perfeito, leitura, Sérgio. do escrever, né? Do escrever do Guimarães Rosa, é uma coisa própria dele, né? É um estilo, né? É um estilo, né? E às vezes a gente quer contestar, mas não é o jeito dele, né? É o jeito próprio dele, né? Mas eu imagino Exato. trabalheira que foi. A Mas gente é tem isso que aí. respeitar, Obrigado. não tem jeito. Temos É que isso aí. Tá respeitar. certo. Denise, Tá certo, tá fale. certo. Oi, Ju. Eu Oi. estava aqui pensando que no dia a dia de uma editora, é, todo mundo que trabalha com o texto tem que ter muita consideração com o diagramador, porque ele recebe um livro, muitas vezes ele não tem nenhum conhecimento do assunto, é um material que ele está vendo pela primeira vez, então o Copydesk fez o trabalho dele, trouxe aquele texto para uma melhor qualidade. O preparador deixou já quase tudo alinhado, né, na questão do que é título, do que é subtítulo, dos espaços entre uma coisa e outra, da onde entra as fotos, das legendas respectivas, porque o diagramador vai precisar colocar tudo isso num formato direitinho, né, bonito, agradável, não com muita clareza e tal. E aí você tem o trabalho do revisor, que muitas vezes já pega o livro, então, diagramado. Então, além de ter isso que você falou, assim, às vezes um feeling apurado, até pelo tempo, né, e a dedicação aos livros e tal, o revisor fica com esse feeling, né? Mesmo que não seja a tarefa dele fazer esse trabalho da clareza do texto e tal, ele acaba ficando assim. Mas ele também precisa atentar para que se o diagramador, por exemplo, não trocou legendas de lugar, não colocou uma fonte diferente onde precisa, não é? Se ele tem um projeto gráfico, se ele está respeitado. Então, o revisor também ele não pode ficar responsável por tantas coisas. E eu tenho, para mim, que as editoras, muitas vezes por uma questão econômica ou por falta de conhecimento mesmo de alguns editores e tal,
acabam pulando etapas e acabam criando situações que acabam fazendo com que o livro fique numa qualidade não tão bacana, né? Então, realmente tem uma diferença aí, cada um tem uma função, e o bacana seria que todos cumprissem ela direitinho, né? Para chegar tudo certinho no final, né? Com certeza, Ah, Denise, eu concordo. uma pergunta, desculpe. Ano passado eu recebi uma proposta de trabalho. Eu trabalhei de forma freelancer, né? Porque eu sou autônoma, mas assim, um material didático, né? Eu recebi de uma escola e eu tive que fazer revisão em PDF dessas apostilas, né? E aí, uma das etapas do meu trabalho também, eu não lembro agora se era preparação ou revisão, no caso, porque eu cheguei a fazer as duas coisas. Mas a mulher que entrou em contato comigo, a editora, se eu não me engano, acho que ela era editora, ela falou assim, Juliana, agora você vai ter que checar legenda, né, se está tudo ok com legenda, o nome como tem que estar. Foi trabalho eu acho que foi trabalho de preparação, é que agora realmente eu não estou me lembrando, eu vou depois pensar novamente sobre isso, mas assim, eu tive que fazer um monte de coisa nesse sentido que você falou e seguir um manual, né, para fazer essa checagem de legenda, do jeito que foi colocado, se vai ponto final, enfim, tinha um monte de coisa assim, e cada matéria, né, no caso geografia, ciência, matemática, tinha um jeito, tinha um manual que você tinha que seguir, né, nessa questão de legenda, o que tinha que ter na legenda local, enfim. Então, assim, a gente tem muita coisa, a gente acaba se sobrecarregando mesmo, eu concordo com você. Eu acho que, por exemplo, esse tipo de coisa, talvez um outro profissional poderia fazer para economizar o nosso tempo, né? Mas, enfim, cada lugar trabalha de uma forma, né? É isso. Bom, eu queria tem mais alguém aproveitar que só quer mais falar? É o Sérgio de novo? Sérgio? sou eu de novo, desculpe. Só Oi. para tirar uma dúvida, a professora Denise, as duas professoras, a professora Denise comentou sobre algumas questões de formatação, pelo que eu estou entendendo, assim, no questões de formatação. Que eu assisti a um curso há pouco tempo e se falava-se sobre linhas viúvas, linhas órfãs, quebra de página. Isso é obrigação do revisor, já que ele é obrigado a saber formatação, ou o revisor ficaria tranquilo e passaria isso para o diagramador? Ou, por causa dos problemas de falta de pessoal, acabaria na mão de um revisor? Seria essa a minha pergunta. Esse tipo de coisa, de formatação, viúva, órfã e tudo mais, é do revisor, ou o revisor poderia ficar tranquilo e deixar com o diagramador? Ou de ambos? Não sei, eu não tenho experiência, é só uma curiosidade. Olha, Ô, quer Sérgio, comentar, Denise? quero. Ou seja, Comenta. é de ambos, né? Porque, por exemplo, Sim, hoje em dia os programas de diagramação, eles já têm alguns sim, recursos, como também, se não me engano, tem o Word, de não deixar que isso aconteça no alto e no final das páginas, né? Então, ele já sim. conta um pouco com essa ferramenta. Mas, mesmo assim, a prática do diagramador, ele já leva a pessoa a ficar mais atenta, por exemplo, em equilibrar as duas páginas que ficam lado a lado, terminando na mesma altura, ou se não Sim, terminam na mesma sim, altura, o projeto tem que prever isso, e também a não deixar as linhas soltas no alto, não é o quebra de palavras muito pequenos, pedacinhos de palavra no final da linha. Então, tudo isso, o diagramador no dia a dia, mas às vezes o ritmo de trabalho é muito intenso, né, Ju? Assim, sim, sim. o trabalho da editora muitas vezes é muito intenso. Então, o revisor, ele acaba tendo que ficar de olho também nisso. Mas quando há um bom entrosamento entre a equipe, ninguém fica apontando o dedo para ninguém, porque isso é Ah, normal de tá. acontecer, né? De vez em quando Claro, escapar claro. realmente uma linha solta lá no alto, ou às vezes, como a Ju
também teve que revisar, né? Por exemplo, se as legendas estão casando com as imagens, principalmente no didático. O didático não é um livro de texto corrido, né? O didático é um livro que tem Certo, muitas certo. variações, muitos boxes de texto, muitas ilustrações, Difícil, né? difícil. Então, Muito difícil, eu é acho um difícil. trabalho muito árduo e que precisa Sim, da sim, sim. competência dos dois, tanto do revisor quanto do diagramador, né? Perfeito. Ah, então, muito, ok, muito Vamos, obrigado, vamos então, porque eu acho fantástico essa coincidência de ficar tão bonita as páginas, bater uma coisa com a outra, eu como leitor. Então, eu acho isso aí, assim, muito bacana, acho maravilhoso. Aí eu queria saber, então, existem programas também que ajudam. Legal, bacana. Obrigado, hein? Obrigada a você, Sérgio. Gente, vamos Ah, passar agora para alguns exemplos do antes e do depois, tá bom? E aí, quando eu encerrar essa última parte, eu vou abrir para mais perguntas, dúvidas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então, ao primeiro exemplo, tá? Espero que vocês consigam ler. Vocês estão enxergando bem? Como é que tá para vocês? Tá tudo bem aí? tudo bem. Fernando, Alessandra, Tamara? Então, vamos lá, então. Antes, vamos então ao antes, né? Marina era uma menina de traços delicados, com uma voz suave e com um comportamento discreto. Ela, que era bailarina e que dançava às quartas-feiras, gostava de música clássica e da romancista inglesa Jane Austen. Tinha poucos e bons amigos que compartilhava seus melhores e piores momentos, né? Então, vejamos aqui o primeiro texto bruto, né? Antes do trabalho de revisão, de copydesk, no caso. Como é que esse texto fica melhorado, né? Que é o depois. Vamos ver. Marina era uma menina de traços delicados, voz suave e comportamento discreto. Ela, que era bailarina e dançava às quartas-feiras, gostava de música clássica e da romancista inglesa Jane Austen. Tinha poucos e bons amigos com quem compartilhava seus melhores e piores momentos. Vocês conseguiram perceber as mudanças efetuadas no depois? Né? Então, olha aí, a questão da vírgula, né? A questão da crase, né? No primeiro caso, sem a crase. No segundo caso, às quartas-feiras, né? Com crase, o as, tá? E olha que interessante, aqui, em vez da vírgula, eu criei, né, uma nova oração, tinha poucos e bons amigos com quem compartilhava seus melhores e piores momentos. Por quê? Porque senão a frase ia ficar muito extensa e a leitura não ficaria tão fluida, né? Então, o que eu fiz? Eu preferi colocar o ponto final, a vírgula, para deixar a frase mais inteligível, né? Então, esse seria um trabalho de copydesk, melhorar o texto, deixar ele mais coerente, mais coeso, com mais fluidez, tá? Vamos passar agora ao segundo exemplo. Bom, vamos ao antes. Ela odiava superficialidades. Por isso não sofria quando se deparava com gente fútil. Ela se chamava Lara e tinha apenas 17 anos. Amava escrever às escondidas, não queria que ninguém sabesse o que ela pensava e expunha em seus textos. Tinha uma certa vergonha, né? Então, olhem aí como foi escrito este texto, né? Vocês estão conseguindo enxergar, não estão? Deixa eu ver aqui. Estamos sim. Ah, então ótimo. Fernando, o autor está falando de si? Não, não. Aqui são exemplos hipotéticos, tá, Fernando? Tá? Então, vamos ver o depois. Ó, prestem bem atenção, gente, nesse primeiro print. Prestem bem atenção antes de eu passar para o segundo, para vocês verem todas as mudanças que eu efetuei nesse texto, tá?
Vamos lá. Aqui com as marcações do Word, vamos ver as mudanças que eu efetuei com o trabalho de copydesk. Então, vejamos que o Lara, né? Olha como estava no slide anterior. Ela se chamava Lara, veio depois essa informação e tinha apenas 17 anos. O que eu, como copydesk, achei melhor fazer? Jogar essa informação logo no começo. Ela, que se chamava Lara, odiava superficialidades. Por isso, sofria quando se deparava com gente fútil. Por que que é importante a gente ver a questão da coerência e coesão? Porque se a gente vê no slide anterior, não faz sentido dizer ela odiava superficialidades, por isso não sofria quando se deparava com gente fútil. Ou seja, temos que prestar atenção a isso. Ué, se ela odiava superficialidades, ela sofria sim quando se deparava com gente fútil. Então, o copydesk ele tem que se atentar, o copydesk, o revisor, tem que prestar atenção nisso. Será que tem coerência essa frase ou será que a pessoa escreveu não sem querer, né? Então, nessas horas, se você já tiver segurança, você aplica a mudança diretamente no texto, como foi meu caso, eu tirei o não. Ou se você quiser perguntar antes de fazer uma mudança diretamente no texto, você insere um comentário perguntando. Não seria por isso sofria quando se deparava com gente fútil, né? Então, por isso a gente tem que prestar muito atenção nessa questão da coerência e da coesão, tá? Então, ela que se chamava Lara, odiava superficialidades, por isso sofria quando se deparava com gente fútil. Tinha apenas 17 anos. Amava escrever às escondidas, né? Esse A é craseado. Não queria que ninguém soubesse o que ela pensava e expunha em seus textos. Tinha uma certa vergonha. Ficou claro, gente, o que é um trabalho de copydesk nesse exemplo? Eu vou passar, então, para o terceiro e último exemplo, e aí eu vou abrir para perguntas, tá? Se vocês quiserem anotar esses exemplos, fiquem à vontade, mas esse material vai estar disponível na plataforma de qualquer jeito, tá bom? Aqui um exemplo diferenciado, eu pego muito trabalho, eu tenho uma cliente que ela é coach e terapeuta, mas isso aqui são exemplos hipotéticos, esses nomes aqui eu que inventei, tá? Não é nome de cliente, não. Vamos lá, esse exemplo. Prestem atenção aqui. Ana Basso, formada em psicologia pela PUC São Paulo, é terapeuta holística e coach há mais de 20 anos. Amo pessoas e natureza e procuro desenvolver meu trabalho com humanidade e ética. Daniela Almada, formada em psicologia pela PUC São Paulo, é terapeuta comportamental e reikiana há 9 anos. Apaixonada por meditação e cultura oriental. Muito bem. Antes de passar para o depois desse exemplo, voltando aqui, eu quero saber de vocês, vocês perceberam o que de errado aqui? Eu quero uma opinião de vocês, eu quero ouvir vocês aqui. Alguém quer falar? Poderia ser colocado ali, ama pessoas, ela está se apresentando, ama pessoas e natureza e procura desenvolver seu trabalho com humanidade e ética. Teria um pouco mais assim digamos, de elegância, porque ela estaria, porque eu amo, eu estaria muita informalidade. Não sei, porque eu estou acostumado, de repente, às vezes, com currículos mais assim, na terceira pessoa, artigos acadêmicos. Isso me chamou a atenção, mas pode não querer dizer nada. Perfeito. Sim. Segura o seu comentário que eu já te mostro a resposta. Mais alguém quer comentar? Ô, Ju, eu não vou comentar o texto porque eu vou deixar para os alunos, mas eu vou comentar uma coisa geral, assim. Sempre que a gente pega um texto em itens,
né? Seja qual for o tipo de texto, a gente precisa buscar uma coerência entre eles, um estilo em comum entre todos. Então, se você começa com verbo no primeiro, você começa com verbo em todos, se você começa com substantivo num, você começa com substantivo em todos, sempre ao mesmo tempo verbal. Então, sempre tem um paralelismo, né, entre itens. E aí me parece que são dois blocos semelhantes e a gente precisa buscar esse paralelismo, né? Eu penso que seja Perfeito. alguma coisa por aí, né? Perfeito, Denise. Alguém mais quer comentar antes de eu passar para o último slide? Marcela está muito calada, Tamara, eu quero ouvir vocês. Ninguém quer falar? Ju, eu quero comentar uma coisa. Quem é? Andréia. Oi, Dé, fale. Tô achando engraçado que a Ana Basso, ela é formada em psicologia, mas ela é coach. Para mim, todos os psicólogos eram contra os coaches. Então, você vê? Só um comentário assim avulso. Comentário para rir. A gente aprende fazendo revisão, né? Já achei interessante. Sim. Bom, então vamos lá, galera. Ninguém quer falar mais, eu vou passar para o depois. Vamos ver as mudanças efetuadas. Vamos lá. Ana Basso, formada em psicologia pela PUC São Paulo, é terapeuta holística e coach há mais de 20 anos. Ama pessoas e natureza e procura desenvolver seu trabalho com humanidade e ética. Então, Sérgio e Denise, vocês estão corretíssimos. Por quê? A gente tem que procurar um padrão dentro do texto, né? Então, o copydesk, ele tem que se atentar a isso. Começou na terceira pessoa do singular, ou seja, é um texto impessoal. Por que ela volta à primeira pessoa? Né? Então, você tem que definir se vai ser terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do singular. Mas como se trata de um trabalho profissional, que tem uma certa formalidade, e você vê pelo exemplo da Daniele, que já está tudo em terceira pessoa do singular, então você deduz que aqui você deveria efetuar uma mudança nessa última frase, né? Então, ama pessoas e natureza e procura desenvolver seu trabalho com humanidade e ética. Então, padronizando, portanto, o texto em terceira pessoa do singular, tá? Gente, eu peço perdão pela tosse. Hoje eu não estou muito bem, tá? Eu acordei um pouco resfriada. Vou beber até uma água aqui. Então, vamos agora, Daniele Almada, ver o que eu mudei aqui. Formada em psicologia pela PUC São Paulo, é terapeuta comportamental e reikiana há 9 anos. Apaixonada por meditação e cultura oriental. Bom, nesse caso, a gente vê, lá no caso da Ana, que coach é um estrangeirismo e foi grafado em itálico. E reikiana, como é uma palavra também, né, que não é, digamos assim, um termo em português, né, reiki é um termo estrangeiro, né, portanto, reikiana, se reiki a gente grafa em itálico, né, geralmente a gente grafa em itálico, porque tem site que não coloca, né, em itálico, mas assim, vamos pensar como revisores, né, que gostam de colocar os termos estrangeiros em itálico. Então, reikiana, por consequência, também vai em itálico, né? Se coach está, então, grafado em itálico, então reikiana também, que é um termo que não é português, eu também vou grafar em itálico, tá bom? E o oriental, o O estava em caixa alta, né? Inicial maiúscula, no caso correto, oriental, né? É letra minúscula, um adjetivo, cultura oriental, tá? Se fosse oriente, aí sim, o O em letra maiúscula. Aqui não, oriental é letra minúscula, certamente, tá bom? Então, portanto, eu padronizei o texto, né? Mudei, padronizei tudo em terceira pessoa do singular, me atentei ao itálico, e, enfim, tem fluidez? Tem. Então, é isso que o copydesk, o profissional copydesk tem que se atentar durante o seu trabalho, tá bom? Bom, você cada vez mais
seja um revisor 360 graus. Aqui são os nossos contatos. E antes de abrir para as perguntas, eu queria convidá-los a seguir o meu Instagram, revisora Juliana Tawil. Para quem não me segue ainda, eu vou colocar no chat, porque também vocês podem me achar por lá para tirar dúvida e seguir também os meus posts, meu trabalho, tá? Mas a aula de hoje basicamente é essa, e agora eu vou abrir para perguntas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu acabei de jogar meu Instagram aí no chat para você que não me segue, me seguir, tá bom? Deixa eu Ô, fechar Ju, aqui. você podia Oi. falar um pouquinho do seu projeto depois, que você vai propor para os alunos, não é? Dos seus 2 projetos, depois, se você achar que é pertinente. Sim, sim. O projeto de... revisão para editora já está lançado na plataforma, tá? Eu não sei se todos já tiveram acesso ao projeto, mas ele já está lá, já está disponível. E o projeto da aula de hoje, de Copydesk, vai estar disponível também entre amanhã e quarta-feira, eu também já colocarei na plataforma, tá? E são esses 2 projetos, portanto. Os outros módulos, né, que no caso serão dicas para escrever bem e gestão de tempo para freelancer, que é a nossa última aula, não vai ter, tá? Eu não vou disponibilizar projeto para esses 2 módulos. Faremos apenas exercícios durante a aula, tá? Olha lá, eu só quero comentar. Quem que comentou isso aqui no chat? Reiki é uma palavra japonesa, isso? Rei universal, que energia, perfeito. Eu não sei quem que escreveu, porque não aparece aqui. É a Andréia que escreveu? Não, Juliana, Não? é a Andréia aqui falando. Gente, eu queria fazer um comentário. Fale, Dé. Ah, a sua irmã que comentou, a Natália. Minha irmã, ela é reikiana, ela é professora de reiki. Eu queria fazer um comentário sobre esse apoio entre o revisor e o diagramador. Como alguns de vocês já me ouviram falar, eu não gosto de trabalhar para editoras, mas eu trabalho para autores autopublicados e, de vez em quando, pego uma editora também. Quando eu pego um autor autopublicado, eu queria compartilhar com vocês que eu comecei a fazer isso, os clientes estão gostando muito e eu estou gostando muito. Porque depois que o trabalho sai da mão de nós, das nossas mãos como revisor, ele vai para a diagramação, um autor autopublicado, tá? Você entrega aquele arquivo em Word e o cliente que se vire lá para pagar um diagramador e botar o livro dele para ser publicado numa dessas gráficas que trabalham com autores autopublicados. E o revisor nunca mais vê aquele arquivo, não sabe que fim levou, se foi bem diagramado ou não. De uns tempos para cá, eu comecei a pedir para ver o arquivo depois de diagramado, em PDF, claro, porque eu não mexo no InDesign, tá? Então, assim, e isso me revelou vários erros que surgem, tá? Então, para quem quiser fazer isso também, é uma coisa legal. É claro que eu ofereço isso como um serviço à parte. Se for um livro que vai ser impresso, eu ainda me ofereço para conferir a boneca, que é a primeira impressão do livro, porque nessa primeira impressão a gente pega erros, e se for um PDF para publicação digital, e até mesmo antes de ir para a impressão, você pode pedir para ver o PDF e fazer uma conferência. A última vez que eu fiz isso foi agora em junho, e é incrível a quantidade de erros que ia passar naquele PDF. Eu já tinha revisado e foi para o diagramador. E o diagramador, eu acho que ele era iniciante, estava com uma quantidade absurda de erros, absurda. E aí, nem era um autor autopublicado, tá? Era uma editora, mas acho que uma editora iniciante também, porque, assim,
quando a gente está lidando com esses profissionais, a gente tem que entender que alguns são iniciantes, né? Então, pode ser um diagramador iniciante, pode ser um editor iniciante, ou um diagramador cansado, uma diagramadora, uma editora que está cansada. Então, eu comecei a incluir isso no meu trabalho. Eu só considero que eu terminei, quando é um livro, eu só considero que eu terminei, se o cliente quiser, claro, depois que eu confiro o trabalho diagramado, em forma de PDF, porque eu não mexo no InDesign, em Corel, nada disso. Então, eu peço para ver o PDF, se a pessoa quiser, se não quiser, aí ela vai embora e fica por conta dela resolver qualquer coisa. Então, nesse último trabalho que eu conferi, ele tinha deixado de pegar de dentro do Word, quando ele passou lá para o InDesign, onde ele diagramou, ele esqueceu de levar parágrafos inteiros, uma série de coisas. Foi aquele, Denise, que eu te comentei, que eu já estava quase chorando. Eu fiquei 4 dias conferindo, eu fui me oferecer, e esse eu nem cobrei, hein? Porque a editora, eu vi que ela não tinha experiência, me ofereci, deixa eu dar uma olhada no PDF, me deu aquela intuição, e acabou que eu me meti numa furada, mas ajudei essa cliente, e agora ela é uma cliente fixa minha, mas foi uma coisa assim... E várias vezes, tanto que agora eu sempre recomendo a Denise, quem quiser contratar, contrate, quem não quiser que vá com Deus, porque a Denise, o diagramador, quando ele já vem com essa experiência dela, que ela é revisora de textos e diagramadora, dificilmente ela vai deixar de levar um parágrafo para esse InDesign, para esse programa, né? Então, não estou falando que você, revisor iniciante, tem que fazer isso, só estou dando ideias, né? Porque você pode oferecer isso como um serviço extra, de você revisar a boneca também depois e o PDF. Tá? Só isso que eu queria contribuir aí para quem trabalha com os autopublicados e salvar muitas vidas, tá? Porque se a boneca... porque é uma tristeza, né? A pessoa investiu tanto num livro, às vezes é do próprio bolso mesmo, quando são os autopublicados, né, Ju? E a pessoa vê com tristeza depois que o trabalho, né, de texto ficou bacana e a diagramação vai estragar tudo. Eu fico injuriada, gente. Mas acho que também tem isso, quando você tem esse traquejo com editora, como a Ju tem também e tal, a gente sabe olhar uma diagramação e sabe, e a Andréa também está dando esse exemplo, sabe reconhecer um bom trabalho e valorizar, ou não, né? Ou criticar, deixar realmente sugestões, comentários, e não deixar passar, porque nada mais triste do que ver um livro mal feito. Eu fico muito chateada. Porque, na verdade, tinha que ter isso, né? Depois que o diagramador faz o trabalho dele, teria que voltar para um último revisor para conferir o que o diagramador fez. Eles trabalharem em dupla. Eu fiz Google Meet com esse diagramador, nós ficamos 4 dias arrumando o livro, porque estava cansativo para mim, estava cansativo para ele, então a gente teve que trabalhar ao vivo ali juntos, consertando aquele PDF que já estava atrasado. Então, né, fica a dica aí e cuidado com diagramadores aí sem experiência. Perfeito. Ô, Ju, eu queria colocar uma... Ju, desculpa. Fala aí. Eu só ia agradecer pela contribuição, que realmente você tem toda a razão. O diagramador e o revisor, eles têm que andar de mãos dadas e, com certeza, tem que ter uma revisão após a diagramação. Eu sou totalmente favorável a isso. Com certeza. Pode falar. Eu queria comentar. Uma hora o Fernando perguntou se era um texto. Eu acho que ele quis se referir se era um texto, um texto que vinha em primeira pessoa, o que a pessoa estava falando sobre ela. Mas a questão ali é um texto um pouco mais literário, né? E quando você está fazendo um copydesk, uma preparação de um livro, de um texto literário, você tem que ter um pouco de feeling também para não ferir a suscetibilidade do autor, né, Ju? Porque você às vezes pode sugerir uma inversão que te parece, como foi esse exemplo, mais fluente, mais clara, mas para o autor parece que aquela maneira como ele escreveu é um achado. Então, você tem que ter realmente uma delicadeza
e fazer isso que você apontou, de muitas vezes colocar como uma sugestão e não como uma correção, para que ele possa refletir sobre os seus argumentos, não é? Com certeza. Porque às vezes você tem esse narrador que parece que fica no ombro do personagem, né? Ele sabe tanto ou mais do personagem que o próprio personagem. Então, fica parecendo que é quase uma primeira pessoa, como é nesse caso, né? Ele fala, né? O narrador fala da Lara como se ela fosse uma pessoa muito conhecida. Então, é uma sensação quase que de primeira pessoa, né? Mas você precisa levar em consideração o que o autor pensa também sobre isso. Então, quando tiver essa sugestão para ser dada em relação a um texto que tenha esse caráter mais literário, né, fazer isso com um pouco mais de, não sei se de sensibilidade, não sei se é bem essa palavra, mas talvez de mais cuidado, vai, e não muitas vezes sugerir de pronto uma alteração, mas deixar sempre sugerido como um comentário, né? Eu acho que é legal também. Não, com certeza. Eu só fiquei na dúvida se ele estava se referindo a esse texto da Lara, porque eu não entendi a pergunta dele. É isso mesmo? É isso, então? É só para eu confirmar mesmo. Eu não estou ouvindo, Fernando. Acho que está ruim, né, para ouvir ele. Tem um problema no microfone do Fernando. A gente está ouvindo como se ele fosse o Pato Donald. Fernando, quer escrever pelo chat qualquer coisa? Fica à vontade. Aqui eu não entendi, a Denise falou, né, fez associação com o texto da Lara, e aí eu só queria, então, dar um complemento para ver se tinha mais alguma coisa, se era realmente só isso, porque quando ele fez a pergunta eu não tinha entendido, tá? Mas, assim, isso é interessante. Depois eu posso fazer uma perguntinha depois. Eu só vou completar aqui, Sérgio, aí eu já vou abrir para você. Sim, sim. Obrigado. Só completando. Fernando, isso que a Denise falou é extremamente importante, por quê? Porque, assim, tudo é questão, antes de tudo, de você combinar com o cliente qual é o tipo de intervenção que você pode fazer ou não no texto, né? Sendo que você está fazendo um trabalho de copy desk. Eu tenho uma cliente que ela é psicóloga, né? E coach. E ela, por exemplo, ela me dá muita liberdade para melhorar o texto dela. Então, assim, se eu quiser inverter orações, a ordem de alguns termos, eu posso, ela, Ju, manda bala. Né? Então, nesse exemplo da Lara, por exemplo, é um exemplo que se ligaria ao dessa minha cliente, né? Um exemplo que é como se eu estivesse fazendo um trabalho para minha cliente, porque ela me dá essa liberdade para mexer no texto, né? Então, padronizar se é primeira ou terceira pessoa, alterar a ordem de frases, de informações. Então, assim, esse trabalho de copy desk, ele é legal, ele é importante, mas, acima de tudo, antes de você fazer a intervenção no texto, conforme a própria Denise colocou, é importante você combinar anteriormente com o cliente até que ponto você pode fazer essa intervenção. Por quê? Porque senão pode dar um problema depois, falar, mas você mexeu muito, não era bem isso que eu queria, né? Eu queria que você deixasse o meu estilo. Então, assim, tudo é questão de conversar primeiro, de deixar as coisas o mais transparente possível, o mais transparentes possíveis, entendeu? Então, assim, essa questão da honestidade, ela é primordial na nossa profissão, não só na nossa, como em qualquer outra profissão. Sempre deixar combinado antes de executar o trabalho de revisão, tá bom? Deixa eu só ler o que o Fernando escreveu aqui no chat. Na verdade, eu vi que tinha alguns erros estranhos e, no final, o autor diz que a pessoa tem vergonha de mostrar os próprios textos. Me pareceu uma autocrítica, foi uma ironia, perdão. Tá bom. Então, tá jóia, Fernando. Tá ok. Agora o Sérgio. Sérgio, qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é
novamente por uma questão de aprendizado mesmo com vocês, que são professoras, né? Eu queria saber, por exemplo, nesse conjunto de personagens dentro do mercado editorial, vamos dizer assim, né, com todos os componentes, muitas vezes a gente lê numa revista, o editor-chefe, ele abre aquela contracapa, escreve, né, parece. O editor, na minha cabeça, seria aquela pessoa que teria uma bagagem cultural, não dizendo que todos têm e todos têm que trabalhar em equipe, mas me parece que é aquele que dá o ditame final quando é um processo assim de um livro literário. Ele deve ter assim, um conhecimento grande, pleno de tudo, inclusive de diagramação. A professora Denise sabe muito bem de diagramação e a revisora, como vocês são, desculpe se eu posso chamar de vocês, são todas jovens, né? Beleza? Então, eu já sou passado mesmo, já sou de lá para cá, então, até a professora Andréa falou que ela teve dificuldade com a diagramação no trabalho dela. Isso não seria a função de um editor? Ou o editor é aquele personagem que seria só aquele que tem o dinheiro, o capital para manter a firma, digamos assim? Ou ele é um estudioso que tem todo esse conjunto de bagagem que pode contra-argumentar e dar a palavra final, para ajudar e evitar que ocorram esses erros, como aconteceu, por exemplo, com a professora Andréa, que teve que ter esse trabalho todo. Não teria que ter sido o editor dessa editora que desse assim, não, eu acho que realmente houve um problema aqui, do diagramador está iniciando, a gente está iniciando, como a gente também iniciou nas nossas profissões. Então, o editor, para mim, seria essa figura assim, com esse conhecimento. Ou eu estou errado, seria só a figura que é o dono da firma e tem o dinheiro. É isso que eu Você queria está certo. perguntar, né? Sérgio, Assim, pois não. Essa é a está minha dúvida. Ele certíssimo. realmente. A sua colocação está certa, porque assim, o editor ele tem que dialogar com todos os profissionais, com o revisor, Certo. com o diagramador. Então, assim, no momento que eu faço uma preparação de texto, esse trabalho, Sim. antes de ir para o revisor, Sérgio, ele vai passar pelas Sim. mãos do editor, o editor vai ver o que o preparador de texto fez, depois que o editor fez as alterações, enfim, deu aquela olhada, deu o ok dele, Sim. ele manda esse trabalho para o revisor de texto, né? Então ele é tipo um coordenador mesmo. Entendi. Sim, entendi. O editor coordena todas as etapas do processo editorial. Tá? Então, certo. Ele não é só... ele é, digamos que assim... Não é só o dono da empresa que tem o dinheiro para manter todo mundo, não é isso. Entendi. Não, ele olha tudo que é feito. Né? O editor ele vai olhar o que o preparador fez, o que o revisor fez, o que o diagramador fez. Perfeito. O material sempre vai voltar nas mãos do editor. Tá bom? Dele. Perfeito. Alguém quer... Denise quer falar? Andréia? Eu quero acrescentar, é a Andréia falando. Sérgio, nesse... Pois não, André. Pois não, professor. Nesse projeto específico que eu comentei, a editora, ela é americana, norte-americana. Sim. Ela contratou uma equipe em que a tradutora era brasileira, a revisora, brasileira, e o diagramador mexicano. Então, ela não conseguiu, ela não estava conseguindo conferir se estava tudo ok no PDF, porque estava em português, ela não estava entendendo nada. Quando é um projeto internacional, quando é um projeto internacional, o editor ainda tem que ter ele tem que confiar em alguém, ele vai ter que delegar, e aí fizemos de uma forma lá em que ela teve que confiar na gente, e se ela tivesse, se eu tivesse abandonado quando eu entreguei a revisão, ela teria confiado no diagramador e teria dado problema, porque ela realmente não ia conseguir conferir. Então, isso acontece em projetos internacionais, do coordenador ou editor, tanto faz que aí, nesse caso, viram até sinônimos, né? Ela é uma editora independente. Então, ela teve que confiar em um dos brasileiros da equipe, que era eu,
para poder Sim. conferir o PDF, porque ela não estava conseguindo. Quando é uma editora brasileira, o editor vai conseguir conferir tudo, que está tudo em português, ele também é brasileiro. Sim. Aí fecha a cadeia e o ciclo. Entendi agora. Então, realmente, ele é uma figura importantíssima de bagagem cultural e, digamos assim, até da palavra final no bom sentido de ser uma equipe multidisciplinar, mas chegar a um acordo final. Entendi. Ele tem influência muito grande. Entendi agora. Eu só não sei dizer, Perfeito, até uma obrigado. pergunta para fazer para a Juliana quando ela voltar. Eu não sei se nas editoras brasileiras se tem um editor ou se também tem um editor mais a Denise deve saber responder também. Se tem um editor, Sim. abaixo do editor ainda tem um assistente, um coordenador, um supervisor de projeto. Tem editoras de vários Uhum, tamanhos. Em algumas, o editor sim, deve fazer essa parte toda de conferência ele todo sozinho. Em outras sim, editoras sim. maiores já deve ter uma equipe assim de pessoas ajudando o editor, porque é muita coisa para conferir, né? Pois é, eu Denise, imagino exatamente o que eu É isso mesmo. imaginei. Uhum. Principalmente essas grandes casas editoriais não conseguem ter apenas um editor, né? Normalmente são editorias, como acontece também nos jornais, que cuidam de determinados Uhum. temas, né? Nas Perfeito. editoras didáticas e tal, isso também acontece muito. Mas nos casos como as editoras pequenas, para quem eu já fiz trabalhos, a Juliana faz bastante também, aí sim você tem um editor que, além de custear todo o processo, também está muito em contato, né, com o nascimento de cada livro, né, porque ele acaba fazendo esse trabalho como se fossem filhos, né, são muitos filhinhos Uhum. que o Tá editor ok. coloca no mundo. Então, bom, é um trabalho que aqui no Brasil é muito pouco valorizado, né, infelizmente. Mas, enfim, É, é a nossa imagino. realidade e ainda bem que nós tivemos na nossa história grandes editores, né? A partir desde o Monteiro Lobato, que foi um grande editor, Sim, né? sim, sim, Além de um sim, grande sim. autor, né? A gente teve muitas casas editoriais, né? Tipo a Uhum. Zahar, a Nova Fronteira, né? Muitas Hum. editoras onde tinha essas pessoas maravilhosas com muito conhecimento e que fizeram do mercado Sim, editorial sim. o que ele é hoje. E que pena que já essa geração toda não se renovou tanto. Mas ainda tem, né? Tipo, Companhia das Letras e outras menores, como Hum. essas que a Ju traz essa experiência dela também, são pessoas que merecem todo o nosso apreço e orgulho, assim, né? Porque fazem a tradição do livro permanecer, né? No Brasil, né? Com Diante de Ok, certeza. legal, legal, Pessoal, o bacana. horário agora são 9h24. Eu quero saber se tem mais alguma pergunta para fechar, porque aí eu vou encerrar a aula e eu vou deixar. E aí, só me falem se precisa fazer mais alguma coisa aqui para gravar. Tá gravando, né? Como seria o processo para finalizar essa gravação, para eu não fazer nada errado aqui. Quando você fechar a sala, o Zoom já vai te dizer automaticamente, Ju, para você Ah, não desligar o computador, porque ele vai processar a gravação. Isso vai ocupar algum tempinho aí, mas depois ele já te dá o ok e a gravação fica na sua máquina, uma vez que você está como coordenador aqui da reunião, tá bom? mas a Andréia também está gravando, né? Não, Não, só só eu? você agora. Então, eu fecho normal, mesmo que esteja escrito recording, eu fecho normal. É isso? Só clicar no X. Isso, quando você for sair, uma gravação vai dizer que ele vai processar. Se não me engano, acho que Tá, tem uma gravação. Uma perfeito. voz que fala que ele vai processar Então, eu não preciso colocar no pause, né? É só eu fechar normal. só fechar. Beleza, obrigada. De nada. Gente, mais alguém quer falar? Marcela, Alessandra, Ednelson. Estou vendo uns nomes aqui que não abriram a boca. Não sei se vocês estão gostando da aula. Compartilhem conosco aí o que vocês têm a dizer. De vez em quando a gente tem os desafios no grupo, né, Ju? Alguém coloca alguma frase assim e as discussões são infinitas sobre as muitas possibilidades de uma frase ficar de maneira diferente e ainda assim é, melhor ou mais fluida e tal. Então bom, é Sim. uma coisa que eu adoro fazer, então para mim é sempre divertido.
É o meu videogame. Então, eu espero que a aula tenha sido boa para todos. Eu procurei sintetizar, né, as coisas mais importantes. E conforme eu disse, esse material vai estar disponível na plataforma, tá? Então, todos terão acesso, caso não tenham conseguido anotar tudo, mas vocês vão poder pegar esse material e fazer as anotações que julgarem necessárias. Obrigada, Alessandra. Muito bom. Gratidão pela partilha, Ednelson. O pessoal está preferindo falar pelo chat. Estão com vergonha de falar hoje. Então, a gente vai encerrar. Eu só queria agradecer, como sempre. Eu sou desavergonhado mesmo, acho que pela minha idade mesmo, porque, na realidade, eu me sinto aqui um aprendiz. E sou um aprendiz, né? Não sou da área de... Então, eu me sinto bem em falar, porque eu cada vez aprendo mais com todas as senhoritas, senhoras, vocês, é melhor dizer vocês, né? Jovens, que eu tenho absorvido bastante. Como eu falei para a professora Andréa, está aumentando minha bagagem cultural nessa área que não pertence a mim, mas que vai me ajudar muito a transmitir para o pessoal da Exatas, que não é fácil, não. Na parte portuguesa. Eu me coloco também junto, estou aprendendo. Obrigada, Obrigado. Sérgio. Obrigada de Nada. coração. Igualmente. Obrigada, Ju. Vou Obrigada, voltar para o meu Denise. trabalho. Obrigada para a Andréia, obrigada aos alunos que estiveram conosco. E vamos seguir juntos. Eu vejo todos vocês na segunda que vem, na nossa aula de dicas para escrever um bom texto, tá? Que é uma aula que vai dialogar com essa aula de Copydesk. Então, não é por acaso a ordem das aulas, tá, pessoal? Então, boa noite a todos, uma ótima noite.